Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo, piloto e instrutor aqui da Evolution Imagens Aéreas e Cursos com Drone. Estou passando aqui para esclarecer uma dúvida que é muito comum aí aos nossos alunos, às pessoas que conversam conosco, sobre o mercado de drones, sobre o mundo de drones. Essa dúvida é: qual equipamento eu devo comprar? É uma dúvida corriqueira, uma dúvida natural, afinal nós temos aí uma diversidade muito grande de equipamentos atualmente, Equipamentos que servem para fazer inspeção predial com câmera térmica, equipamentos que têm um zoom óptico na câmera, equipamentos que têm zoom digital, enfim, tem várias características que os equipamentos aí apresentam atualmente e acaba tornando a escolha às vezes um pouco trabalhosa. Mas pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Viemos hoje aqui para esclarecer, para dar uma luz aí nesse assunto, tá bom? Antes de começar a falar sobre as principais dúvidas, caso você não seja inscrito no canal, aproveita para se inscrever, dá essa força aí para que esse vídeo acabe chegando, alcançando um número maior de pessoas e possam ter essa mesma dúvida também, e ative o sininho para as notificações. Assim, todo assunto novo que surgir aí, toda novidade que tiver no universo dos drones, tanto quanto equipamento, como no mundo dos negócios com drone também, nós falamos sobre empreendedorismo, você acaba recebendo em primeira mão, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos aí falar quais as características, o que você deve procurar na hora de comprar o teu drone, na hora de adquirir o teu equipamento. Os drones, eles possuem várias características, várias especificações que servem aí para demandas específicas. Então, o primeiro ponto é levantar qual a sua demanda. Para que você vai usar o drone? Qual a sua finalidade? Por exemplo, se você tem a finalidade de fazer fotos aí no final de semana, fotos de viagens, fotos dos seus familiares, fotos na praia, mas não de maneira profissional, você pode escolher um tipo de equipamento. Agora, se você já tem a predestinação para trabalhar, tem a vontade de atuar profissionalmente no mercado de drones, gerando imagens, fazendo algumas aplicações como acompanhamento de obras, inspeção predial, aí você já precisa ter outro tipo de equipamento. Os drones, de forma geral, eles divergem, eles são diferenciados em alguns aspectos. E eles são sensores, os equipamentos possuem sensores para não colidir, então tem equipamento que possui, tem equipamento que não possui esse tipo de sensor, tem equipamento que possui um número maior de sensores e um número menor também, eu vou explicar daqui a pouco aí sobre isso. Câmera, a qualidade da câmera, a qualidade de captação, ou digamos o tamanho também ali do obturador da câmera faz diferença na hora de escolher um equipamento. Peso, isso aí a gente vai entrar já na questão de documentação do drone, Dependendo do peso você precisa ter ali o registro na ANAC, dependendo do peso dá para trabalhar sem esse registro também. E alcance do rádio, tipo de transmissão do rádio controle, que é o controle que você vai estar lá controlando, dirigindo, pilotando o seu drone no céu, tá bom? Então vamos para o primeiro ponto, sensores. Eu vou pegar aqui nosso queridinho, nosso amiguinho, esse aqui é um DJI Air 2S, ele possui sensores, então aqui nós temos, por exemplo, sensores para a parte superior do equipamento, sensores frontais do equipamento, sensores na parte de baixo e sensores na parte de trás do equipamento. Ele não possui sensores laterais, então é um equipamento, se eu for voar indoor, por exemplo, estiver num ambiente fechado ou for voar para cima, ele vai detectar com esses dois aqui se tiver algum obstáculo na parte superior do equipamento. Para frente, igualmente com esses sensores, para baixo, aqui com os sensores de baixo, e para trás. Se eu for fazer um voo lateral, de lado com o drone, ele não possui sensores laterais. Então é muito importante entender para que servem esses sensores, que é para não colidir. Então, dependendo do modo de voo que eu tiver aplicado no drone, se eu tiver no modo normal,
ele vai chegar, por exemplo, no obstáculo, ele não vai mais adiante, ele vai parar. Geralmente ele para ali em 5 metros do obstáculo e ele fica paradinho. Por mais que você dê comando no controle para que ele avance, ele não vai. Então aqui ele é indicado para quê? Por exemplo, nós usamos esse equipamento para fazer inspeção de obras, né? Inspeção predial, acompanhamento de obras, porque às vezes você está ali em um local onde você não consegue observar todos os obstáculos. Às vezes você está voando com drone, precisa fazer um determinado voo e visualmente você não está enxergando todos os obstáculos, né? É em cima de um prédio, pode ser uma antena, pode ser uma árvore, um fio no meio do caminho. Então é muito importante, no nosso caso, ter esses sensores para não colidir a aeronave com nenhum obstáculo. Mas no teu caso, por exemplo, você vai utilizar para esse tipo de aplicação? Aí que fica a pergunta do começo do vídeo. Porque se não tiver essa demanda, não tiver essa necessidade, não vale a pena você investir num drone que tenha os sensores, né? Você pode começar com um drone mais simples e não tenha os sensores, tá bom? Outro ponto aí que deve ser muito bem avaliado é a câmera. Por quê? Muitas vezes, né, nós vemos aí os lançamentos de equipamento, cada vez vem com uma câmera mais potente, com uma resolução maior, mas a gente precisa tomar cuidado com isso. Por quê? A câmera, ela tem ali a sua captação e quanto maior a resolução, maior o peso da imagem também. E tem algumas plataformas que não rodam imagens tão pesadas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você vai colocar imagens do teu final de semana em uma rede social. No máximo que você consegue colocar lá é uma imagem Full HD, porque acima disso a própria rede social não aceita, é uma imagem muito pesada. Então não vale a pena você ter um equipamento que filme em altíssima resolução, sendo que você não vai utilizar aquela resolução toda e nem vai conseguir aplicar aquilo nas redes sociais. Então é muito importante se atentar nesse detalhe. Outro ponto interessante aí que nós devemos também tomar muita atenção, muito cuidado, é o peso do equipamento. Por quê? Drones acima de 249 gramas precisam ser registrados, cadastrados na ANAC, eles seguem uma sequência de normas, digamos assim. Então, solicitação de voo e tudo mais. Então, se você comprar um drone que pese acima de 249 gramas, é obrigatório que você tenha toda a documentação e ande com ela toda vez que for fazer algum trabalho ou alguma pilotagem. Porque isso são as regras aí que a ANAC e o DCEA, né, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, eles determinam que você tenha essa documentação para que não esteja incorrendo contra a lei, não esteja quebrando nenhuma norma. Então, o peso do equipamento também faz muita diferença. Outro detalhe muito importante também é o radiocontrole, a frequência do radiocontrole. Muitas pessoas não observam isso antes de comprar o equipamento. Por quê? Alguns equipamentos, né, alguns drones, eles podem atingir distâncias de 8, 10 até 12 quilômetros do operador. Não quer dizer que nós vamos fazer um voo, né, mandar o drone a 12 quilômetros lá, porque na maioria dos casos não há necessidade, não há demanda para se fazer isso e também não é permitido, né? Nós temos que ter sempre o drone no nosso raio de alcance visual. Então sempre estar olhando, observando aonde está o equipamento para que evite um acidente, para que você não perca o equipamento, ele não caia, não colida com nenhum obstáculo também. Então é muito importante você observar a frequência do radiocontrole. Por quê? Vamos dar um exemplo aí bem prático. Por exemplo, você vai fazer um trabalho na cidade de São Paulo. Você tem lá prédios, você tem antenas, você tem fiação exposta, você tem uma série de equipamentos ou estruturas que emitem radiofrequência também. São equipamentos que podem emitir uma onda magnética, por exemplo, e isso vai interferir na frequência, na comunicação do teu radiocontrole e o teu drone. Então, às vezes você tenta mandar o drone um pouco mais longe, ele não vai porque ele está sofrendo
muita interferência. E para que ele evite de perder o sinal, ele acabou voltando para o ponto que decolou, ou ele acaba ficando parado ali, não avança, né? Então é muito importante você observar isso. Poxa, o local que eu vou trabalhar com o meu drone, que eu vou fazer os meus voos, é um lugar que tem muita interferência. Uma árvore, por exemplo, pode interferir na frequência do rádio, né? Qualquer obstáculo, na verdade, pode interferir. Estruturas metálicas, por exemplo. Então é muito importante você escolher um equipamento que tenha um raio de alcance bom, né? Não para que você mande o teu drone longe, mas sim para que você não perca o sinal, não perca a imagem que você está filmando também ou fotografando. A maioria dos drones transmite a imagem que a câmera capta ao vivo, né? No teu celular ou no teu tablet, dependendo da configuração que você utiliza. Então é muito importante para que você realmente consiga ver em tempo real aquilo que o seu drone, seu equipamento está vendo. Então essa frequência vai te ajudar muito nesse ponto, tá bom? Então, recapitulando aqui, fazendo um apanhado geral, quais as características eu preciso observar antes de comprar meu drone? Peso da aeronave, para ver toda a questão de documentação, sensores, saber se eu vou precisar de todos aqueles sensores que o equipamento utiliza. Lembrando que quando você faz voos mais próximo a estruturas, é aconselhável que você tenha aí os sensores para te auxiliar e evitar algum tipo de acidente. Câmera, resolução da câmera, né? Qual a qualidade de imagem, ele fotografa em 10, 15, 20 megapixels, qual é a resolução da filmagem, ela é HD, Full HD, filma em 2.7K, filma em 4K, filma em 5.4K, aí vai depender muito do tipo de aplicação que você vai colocar o teu drone, qual o tipo de imagem você precisa capturar ali para satisfazer realmente a tua demanda. E, por último, frequência do sinal do rádio controle para que você possa também fazer voos de forma tranquila, né? Sem perder ali o sinal do teu equipamento, sem perder a imagem que ele está captando. Então, são esses os detalhes, essas as características que devem ser observadas antes de comprar o equipamento. Respondendo à pergunta aí, qual o melhor equipamento? Na verdade, o melhor equipamento vai ser aquele que se encaixa dentro das características do trabalho que você precisa fazer, da aplicação que você vai colocar o teu drone aí, tá bom? Nem sempre o drone mais novo é o melhor. Eu tenho amigos que voam aí com equipamentos de 2018, 2019 e atendem muito bem a demanda que eles precisam. Então é sempre olhar, né, para a nossa necessidade, poxa, isso vai me atender, isso vai me ajudar, ou não, isso aqui já é demais também. É muito importante olhar esses detalhes para que você não fique ali correndo atrás sempre do melhor equipamento e acabe ficando lá com o equipamento às vezes muito mais caro, investindo um valor muito maior e ele simplesmente não atende a tua demanda, ele sobra, né? Vamos dizer assim, as funcionalidades dele você não aproveita quase nada, então não vale muito a pena, né? É igual aparelho celular, muita gente tem muitos aparelhos aí ultra mega modernos, mas não utiliza ali nem 10% do que aquele equipamento é capaz de oferecer, tá bom? Espero ter esclarecido essa dúvida. Caso tenham mais dúvidas, mais questionamentos sobre drone, sobre o universo aí do mundo dos drones, sobre como é trabalhar fazendo esse tipo de captação, como é trabalhar voando com drone, eu fico à disposição, pode colocar nos comentários aí, tá bom? Muito obrigado pela tua atenção e até o próximo vídeo.